Olá, Bauru, voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. E agora do meu lado aqui, Jaime Prado. Ó, o Jaime tem um currículo muito grande. Eu vou ficar aqui até amanhã falando o que esse homem faz. Ele não para, parece que é ligado no 220, viu? Ele tá sempre fazendo, aposentou agora, mas não para de fazer as coisas. Ô, Jaime, que bom que você está aqui na TVC. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? E muito obrigado por lembrar dos meus trabalhos em Bauru, e que eu digo sempre, voluntariamente, viu? Voluntariamente. E está completo ainda, sem usar um centavo do dinheiro público, que é o mais importante, né? A minha vivência em Bauru, cheguei aqui em 1962, né? Quando ainda tinha a estação da Noroeste, quando ainda tinha o trem da Paulista, quando ainda descia Sorocabana, eu vi tudo isso. E foi uma cidade que me adotou. Eu era um garoto, tinha apenas 14 anos de idade. Nunca envergonhei das minhas origens, eu vim da roça, tá? Pai semi-analfabeto, mãe analfabeta, e tudo que eu consegui no decorrer dos anos em Bauru, o aprendizado, todas as coisas que eu consegui fazer graças a Bauru antiga e hoje a Bauru moderna que me acolheu. Eu já fiz um trabalho sensacional junto ao Instituto Lauro de Souza Lima. Pessoal, você que é bauruense aqui, não conhece o hospital hoje, o instituto é referência em mundial, tratamento, né? Mundial. Nós temos aqui dentro de Bauru, né? E o Jaime parece que é a memória viva do Instituto Lauro de Souza Lima, porque ele tem esse homem tem de acervo do Instituto Lauro de Souza Lima, das histórias do antigo Asilo Aimorés, né, Jaime? Me conte um pouco assim, nós vamos ter que fazer um poder de síntese. A história do Asilo Colônia Aimorés começou lá em 27 de setembro de 1927. Nossa. Asilo Colônia Aimorés foi inaugurado no dia 13 de abril de 1933. Paralelamente à história do Asilo Colônia Aimorés, da Bauru Antiga, em 49, Sanatório Aimorés. Estamos lidando com a questão da lepra, né? Exatamente, época, né? Exatamente. 69, Hospital Aimorés de Bauru. 74, onde eu comecei a trabalhar no Hospital Lauro de Souza Lima, no dia 4/2 de 76, com muito orgulho. E depois, 89, Instituto Lauro de Souza Lima. E foi lá onde eu aprendi a conviver com as pessoas discriminadas pelo preconceito da nossa sociedade, né? Da antiga lepra. E eu uso uma frase ainda hoje, que eu ouço aí muita demagogia, né? Até de falsos intelectuais, né? Acabamos com a lepra. Mentira, gente. O Brasil caminha para ocupar o primeiro lugar no mundo. Acabamos com a lepra, mas não acabamos com a hanseníase. Sim. E a minha vivência lá foi abraçando a causa. E quando eu digo o seguinte, não foi 41 anos de trabalho, porque eu conheci lá em 67, são 50 anos de idas e vindas, quando a estrada Bauru-Jaú era apenas uma pista sem acostamento. Tudo isso eu tenho um filme em preto e branco, está gravado na minha memória. Eu não aceito que nenhum falso intelectual e nenhum falso turista da história do Asilo Colônia Aimorés tente podar a minha história. Tenta proibir de eu falar dessa história. Falo hoje, modéstia à parte, com conhecimento, hoje com 50 mil fotos da história, né? Assim, um acervo que já despertou curiosidade na Biblioteca Nacional, no Arquivo do Estado, na Fundação Oswaldo Cruz, pessoas que entram em contato comigo. Eu te mando uma passagem, vem conhecer a Fundação Oswaldo Cruz, mas no finalzinho da história, acho que o Jaimão é meio bobo, né? Você não quer doar todo o acervo que você tem para a Fundação? Peraí, não é por aí. Se tudo isso que eu fui arquivando, primeiro na minha memória, depois catalogando, que eu tenho uma mania que o meu amigo sabe muito bem, são as câmeras fotográficas. O antes e o depois. O antes e o depois. São registros inéditos, exclusivos, que eu falo sempre, meus olhos vê aquilo que são invisível aos olhos dos outros. E você nunca teve vontade, né, de deixar isso para a posteridade através de várias formas, mas através de um museu, através de uma exposição, enfim, para que essas pessoas hoje, jovens, né, eu diria até 40 anos de idade, exatamente, que desconhecem, obviamente, essa rica história e de toda essa evolução do tratamento da hanseníase, que como nós falamos aqui,
a nível mundial. A nível mundial. E você nunca pensou nisso ou teve vontade? Não, eu já pensei, mas faltou para mim no decorrer dos anos apoio, e sempre vou dizer isso, hoje até com a mágoa, né? Da atual direção do Instituto, que nunca me apoiou. A única pessoa que me apoiou, que me convidou a participar de um projeto, chamava-se Opromola. Dr. Diltor Vladimir Araújo Opromola. Referência também, né? Uma referência mundial. Hoje, quando eu coloco uma foto do Opromola na minha página, ela cai lá em Tóquio, cai na Suécia, cai no Japão, cai em Portugal, cai na Itália. Eu recebo os comentários. Vem em inglês, eu faço a tradução. Gente, são frases e elogios que, modéstia à parte, eu na minha casa eu me emociono. Quando falam no Opromola, para mim é complicado falar, sabe? Pelo carinho que eu tinha com ele, pela história que ele deixou, e junto com ele Cláudio Tonello, Ivander Bastazini, que foram amigos de Lauro de Souza Lima. Então o doutor Opromola foi uma pessoa que me apoiou muito, me incentivou muito a participar de um projeto de preservação da história do Asilo Colônia Aimorés. Até me convidou para escrever um livro, mas o cara lá em cima não deu tempo, né? Ele retornou para a pátria espiritual e eu fiquei por aqui fazendo essas maluquices. Às vezes sou chamado de maluco, sou chamado de louco, sabe? Mas os verdadeiros loucos que fazem a diferença. E os falsos intelectuais enganam, que não fazem a diferença. Esse tempo muita história, né, Jaime? Você deve ter convivido com gente que foi deixada no asilo. É um ambiente, de repente, um pouco triste, né? Desses abandonos que aconteceram. A pessoa era apartada da sociedade. Exatamente. Totalmente, exatamente. Né? Não tinha contato com a sociedade, né? Aconteceu comigo, recentemente, em Bauru, eu estava parado em frente à igreja de Santa Terezinha, uma história maravilhosa. E testemunha minha é um policial que trabalha no cartório. Meu telefone tocou e eu atendi um cidadão que até então não conhecia, do outro lado da linha, né? Eu tinha postado uma foto com umas crianças, né? 73 anos depois, esse cidadão entrou em contato comigo, chorando, e falou: Jaime, eu estou emocionado e muito obrigado pelo que você fez. Você postou a minha foto quando eu nasci no Asilo Colônia Aimorés. 73 anos depois, esse cidadão se reencontrou, ele mora aqui em Avaré, é um grande amigo meu, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Até me passou a data quando ele nasceu em 43. Essas coisas me encantam, me emocionam e me deixam apaixonado pela história. E vocês acham que todo esse tempo é muito tempo? E se eu falar que tem pessoas que eu procuro há 84 anos, há 70 anos... Recentemente eu saí de Bauru sem usar um centavo do dinheiro público, com doações de anjos do bem. Pessoas de coração solidário e generoso, que viu um apelo que eu botei na minha página no Facebook. Vamos ajudar 56 anos depois. Uma empresária de Bauru me doou as passagens aéreas, ida e volta. Eu fui na selva amazônica, em Chapuri, Brasileia, Epitaçolândia, reencontrar 11 irmãos. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem siglas partidárias. Isso não dependia de político nenhum, não dependia de ninguém, a não ser de uma jovem que é minha amiga, posso até citar o nome da Itabom, Juliana Poli Itabom, família Itabom, que me doou 3 passagens aéreas para mim levar o casal lá em... E essas pessoas estão bem? Estão bem, graças a Deus, graças a Deus. E eu estou agora em mais uma empreitada. Não é difícil. O Jaime não para. Não é difícil. Quando Deus determina, não é difícil. É fácil, né? Procuro a família de um cidadão, 70 anos separado, que está lá no Instituto Lauro de Souza Lima. Eu já encaminhei essa documentação, já está numa televisão em São Paulo, não posso falar ainda porque tem aquela ética, né? Então vamos aguardar. Pode falar aqui, não tem problema. Vamos aguardar. Não, é porque... por lá? É por lá, né? Vamos lá, então, quando ao vivo acontece aqui, ó. Coisas que eu faço, voluntariamente, não meço esforços, não exijo nada de ninguém e não peço nada de ninguém. O que me entristece é quando eu chego num amigo para pedir alguma coisa e as pessoas me enganam, sabe? Já aconteceu em Bauru várias coisas, mas isso aí eu deixo para lá, porque ninguém, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E a paixão sua pela fotografia começou quando? A paixão pela fotografia, na verdade,
a paixão por imagem, fotografia, começou há muito... Quando você nasceu. Eu acho que ele pegou a máquina. A primeira foto que eu fiz com uma câmera Kodak desse tamanho, preto e branco, foi em 67, 50 anos atrás. Eu tenho ela ainda guardada, né? Mas a paixão por fotografia foi assim, de ver as imagens que meus olhos vê, que o seu não vê, que o seu não vê, o meu que enxerga. Isso para mim é o diferente. Adoro fotografar a paisagem, a mãe natureza, do qual eu falo tanto. Tem né? postagem quase diária. Ele acha umas coisas em Bauru que eu tenho algumas fotos assim, inéditas, exclusivas, né, que poucas pessoas conseguiram fazer, principalmente lá no Instituto Lauro de Souza Lima. Eu tenho fotos da instituição que ninguém imagina onde eu consegui aquilo. Eu agradeço muito a Deus. Deus me deu o dom de ver aquilo que as pessoas não veem. Queria mandar um abraço para Daniele Grana de Almeida, Moraes Grana de Almeida, o Edson e a Sônia Dora, um abraço Pulga, a Loide Matos Alvarenga, a Adriana também está assessor agora aqui também, a Mônica Pepo, que ela estava aqui em Bauru, agora foi lá para o Mato Grosso, um grande abraço, viu, Mônica? Um abraço para o Fábio Costa, da Rádio Ouro Verde, que está sempre assistindo a gente. Grande Quando ele não abraço. pode assistir ao vivo, ele assiste a reprise. Um grande abraço. Jaime, o Jaime, vou tentar separar agora a coisa. O Jaime tem outra paixão, que ele a paixão por relógios antigos, né? E o Jaime já andou restaurando aqui o relógio da Catedral da Santa Terezinha. Exatamente. Voluntariamente, hein? O relógio da Estação Ferroviária. O relógio, Voluntariamente. O relógio do Instituto Lauro de Souza Lima. Grandes relógios. Tem um relógio meu também com ele lá, também restaurando. Isso são coisas meticulosas, viu? Sim, não é para qualquer um. E históricas, né? Sim. Porque parece que não, mas esses relógios foram importantes num dado momento da cidade. As pessoas tinham referência nos relógios. Claro. E aí, tanto a fotografia quanto o relógio, eles passaram por toda a evolução que a humanidade passou nesses últimos 70, Exatamente. 80 anos, né? Exatamente. Então, o relógio, se nós pegarmos aí há 70 anos Nossa. e trouxermos hoje para coisa, quer dizer, o relógio que já foi, esteve no berço de ouro dos suíços, Exatamente. depois foi para o Oriente, Exatamente. enfim, e atravessou e continua atravessando. E é algo que apaixona as pessoas. Né? Quando você falou do relógio do Lauro de Souza Lima, E relógios mecânicos, né? Muito bacana. eu me emocionei agora. Por quê? Esse relógio ficou parado 36 anos, às 17 horas e 36 minutos, Bacana, porque no dia 7 de 7 de 2007, às 17 horas e 36, quase 37 minutos, ele voltou a funcionar. E isso eu tenho como prova as fotos e vídeo. Tudo gravado em vídeo. As pessoas falam, pô, esse cara é louco, só fala em 7, tudo em vídeo. Isso me rendeu matéria a nível nacional, a nível internacional, me rendeu matéria na Antena Paulista com o Cabrini, sabe? Então foi coisa assim que me chamou, que me fez eu ficar pensando. Eu nunca fui relojoeiro, eu conheço porque está no meu pulso. Mas quando Deus determina para você e para você, não é para mim, e vice-versa. Isso aconteceu comigo. Eu subi na torre da igreja do Lauro de Souza Lima em 1976. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele relógio tal, parado. Aí voltei em 2007, subi lá em cima e vi o relógio parado. Eu cheguei no diretor, Dr. Marcos Vermont, falei, doutor, eu posso restaurar esse relógio? Ele falou, não, esse relógio não tem conserto, não funciona. Eu falei para ele o seguinte, se eu consertar, tudo bem, se eu não consertar, tudo bem. Também não usei 1 centavo do dinheiro público da instituição. Tudo voluntário. Desmontei inteirinho. Na época eu trabalhava numa televisão, peguei uma câmera, filmei tudo, Pode porque é uma falar, máquina. viu, Também na TV USP, né? Peguei uma câmera e gravei todas as engrenagens e as peças. Um relógio que foi fabricado apenas 1.200 peças no Brasil, pela família de José Michelini, que começou a ser fabricado em São Paulo na década de 1909 até 1969, que depois eu fiz a maior amizade com os netos, bisnetos dessa família, e hoje somos grandes amigos, né? Então, essas coisas eu fiz no Lauro, por amor à história, por paixão à história, e por ser mesmo apaixonado pelaquela história. Se eu chegar no Lauro amanhã de manhã, é como se fosse o primeiro dia, 26 de junho de 1967.
E qual que é a emoção de ver o coração pulsando novamente num relógio desse, Jaime? Meu amigo, é difícil falar. Porque quando você chega, aconteceu comigo, né, em Bauru, lá no Lauro, você vê uma máquina daquela, da década de 1940, aquele trambolho, como o Cabrini falou para mim, aquele cara de Bauru é louco, não é reloginho de pulso, é aqueles trambolhões. Quando você vê aquele trambolhão parado, você olha. Para quem não tem paixão pela história, aquilo é uma peça de museu, aquilo não presta, aquilo não funciona. Mas quando eu começo a tocar nas peças, nas engrenagens, desmontar uma a uma, eu fiquei na Santa Terezinha, de manhã até a noite, eu e o meu amigo Roberto Pinheiro, que eu mando um grande abraço, que é meu parceiro em Bauru, a gente ficava sem almoçar, sem tomar café, sem nada. Lá em cima, conversando com as peças da máquina. Aquilo vai nos contaminando, tanta emoção, tanta paixão. Quando você pega uma peça, você pega outra, aí você se transforma. É engraçado que, infelizmente, né, essa é a dura realidade do Brasil. Você citou que quando disse ao diretor, olha, eu acho que eu vou subir lá para ver se eu conserto isso. Deixa para lá, isso aqui. Lá fora, você consegue imaginar alguém na Inglaterra dizer isso sobre o Big Ben? Não. Alguém na Suíça, alguém na Espanha ou na Itália? Não. Essa é a diferença do primeiro mundo para nós. É a história do Brasil brasileiro. Isso. E a história do relógio de Santa Terezinha chegou em Londres. Chegou até Londres? Chegou em Londres. Uma bauruense que reside lá em Londres há 20 anos. Entrou em contato comigo, o Big Ben de Londres está sendo restaurado em Bauru. Isso. Olha. Maravilhoso. Maravilhoso, porque isso... Eu tive o convite para restaurar o relógio fora do país, sabe? Fora do país, relógio de 100 anos, 123 anos. Agora, recentemente, fui em Santos para ver um relógio lá. Fui até o Museu do Café. Na Colômbia, veio convite para mim, em Santos, Rio de Janeiro, na Bolívia. Quer dizer, as pessoas lá valorizam. Sim. O que me deixa muito triste em Bauru, uma coisa que eu falo assim abertamente, foi quando me proibiram de dar corda no relógio do Lauro de Souza Lima, que eu restaurei. Essas mãos, sem usar um centavo do dinheiro público, restaurou. E hoje eu não tenho direito de subir lá em cima para dar corda no relógio. Que coisa. Tá parado? Lamentável, tá parado. Tá parado. Essas coisas, eu falo sempre, são os homens modernos, falsos intelectuais de uma história que genuinamente é bauruense. Sim. É minha, é sua. Eu vim para Bauru com 13 anos de idade, 14 anos de idade. E essas coisas me entristecem muito. Depois de 41 anos na instituição, e não foi só o relógio, restaurei o arco e a flecha do índio, que ficou 32 anos quebrado, também paguei do meu bolso, e tantas outras peças que eu restaurei. Resgatei carteiras abandonadas da década de 37, que estão lá, isso com o apoio de dois internos, né, o Nivaldo, esse já retornou para a pátria espiritual, Elias, Otávio Lepore, um mudo, não tinha o dom da fala e nem de ouvir, mas era o cara que me ajudava. Eu tirava as peças do relógio e falava para ele através de sinal. Ele limpava, polia e me entregava ela perfeita. Essas fotos eu tenho tudo registrada, guardada, únicas e exclusivas no meu acervo pessoal e particular, que eu já citei várias vezes. São mais de 50 mil fotos que poucas pessoas têm em Bauru e eu tenho. Queria mandar um abraço também para Catiúcia Marquezinho, grande abraço para Catiúcia também. Manda um abraço para Catiúcia, minha amiga. Está acompanhando o programa. O Jaime é uma história viva de Bauru, né? Apaixonado pela história. Tem história para 5 horas de programa e aí a gente ainda vai ter que chamar de volta para fazer mais um complemento, né? O Jaime estava me falando que tem hoje, né? A referência nossa do Lauro de Souza Lima sempre foi o doutor Promola. Mas o Jaime está me falando que já tem, né, tem um outro médico aqui em Bauru também com uma capacidade sensacional na área. Aliás, o Lauro de Souza Lima é para isso mesmo, né? É referência, né? E é fantástico porque são pessoas iluminadas. Exatamente. Por quê? Porque o governo brasileiro não investe, nem os estaduais, nem os municipais, nem muito federal, menos o governo muito federal, menos o federal, né? em ciência, em pesquisa, tecnologia de ponta, porque essas pessoas são iluminadas, elas nasceram com esse dom maravilhoso. Exatamente. E aí elas brilham, mas elas brilham sozinhas. E quando poderiam brilhar em conjunto. Né? Se houvesse o investimento, se houvesse o apoio, porque muitas vezes você não é só dinheiro,
é apoio, que você né? precisa para fazer os trabalhos. Claro. Né? Então, isso, infelizmente, no Brasil, Apoio. é um grande problema. Exatamente. Né? E fala muito da Faculdade de Medicina, e graças a Deus Bauru conquistou, mas Bauru já é referência na área de medicina, na área odontológica, há quanto tempo, Muitos né? anos, muitos anos. Olha que bacana que é o Lauro de Souza Lima, o Manuel de Abreu também, Sim, grande Centrinho. referência, Centrinho. Professor Gastão. Eu tenho uma história tão interessante referente ao Lauro de Souza Lima. Eu estava em Brasília, num congresso, junto com o Vitorelli, estava na TV Centrinho, né? E lá um gringo conversando, um cara da Suécia, falando portunhol meio arrastado. Quando alguém falou que eu trabalhava no Lauro de Souza Lima, esse cidadão veio na minha direção, eu fiquei até espantado. Ele veio me dar os parabéns. Parabéns, você trabalha na maior instituição que cuida de lepra no mundo, em Bauru. E lá, na época tinha, né? O Dr. Opromola, que era referência mundial. Referência mundial. Um cara que aprendeu com o Lauro de Souza Lima, que foi um dos maiores rancenólogos do mundo. Do mundo. Cláudio Tonello foi parceiro dele, Ivander Bastazini foi parceiro dele. Essas pessoas que são as minhas verdadeiras referências dentro do Lauro de Souza Lima, que são meus amigos, né? São os caras que não são falsos, são verdadeiros, são pessoas que eu adoro, de paixão mesmo, sabe? E em primeira mão, eu estou escrevendo um livro, né? E eu, contando a história de vivência de 50 anos, e o Dr. Cláudio Tonello, que é um grande amigo, né, um parceiro, escrevendo na área médica. Que bacana. Tá na médica. Bacana. A gente estamos trabalhando Parabéns. aí, e muito breve a gente vai, sabe, contar essa história. É aquilo que eu falei para você, não pode deixar isso morrer. Não pode, né? não pode, então, não pode. Seja através da forma de um livro, Não pode. da forma de uma exposição Exatamente, com as fotos, exatamente. que, se você pensar bem, se um empresário apostar nisso, não precisa mais nada, porque é uma coisa tranquila, você vai lá, expõe as suas fotos e as pessoas, principalmente as mais jovens, vão ter acesso a essa história que não é sua. Não, é de todos. É de todos. É do Lauro Souza Lima, é de Bauru. É do mundo. É do mundo. É do mundo. Exatamente. A história não tem dono, meus Não, amigos. Tem não. seguidores, que Tem eu falo seguidores. sempre em Bauru, É verdade. sabe? É verdade. Bauru é rica de história. Recentemente, quando eu fui restaurar o relógio da plataforma lá da estação da Noroeste, a campainha, 60 anos, a gente se emocionou, eu e meu amigo Pinheiro. Claro. Porque a gente viu aquilo funcionando. A história daquilo, né? Eu desci ali, quando eu vim do interior do estado, eu desci na estação, o trem subindo e descendo, milhares de pessoas. E aquela campainha parada, aquele relógio parado. Muito tempo, Restauramos voluntariamente. Eu tenho um sonho, viu, bauruense? Se tiver algum empresário que quer me ajudar, eu quero restaurar da Casa Lusitana ainda, viu? Olha só. Botar para funcionar aquilo. Aquilo ali é histórico. É histórico. É histórico. Eu não sei porque até agora não apareceu nenhum empresário, nenhuma empresa, ninguém com vontade de restaurar, de mostrar a história. Sim. Porque aquele relógio marcou muitos encontros e desencontros Sim. de senhoras jovens de 70, 80, 90 anos em Bauru. Sim. Tomara que as pessoas que estejam Exatamente. nos assistindo possam não só lembrar de tudo isso, mas também, quem sabe, investir. Não é muito dinheiro, não. É pouquinho. Não. A história ultrapassa os limites. Aquilo foi colocado ali em 1934. Então, O pessoal falava que lá chamava o footing da Batista. Sim, exatamente. Os casais, os meninos circulavam na Batista. Quantos encontros e desencontros. Quantas famílias estão formadas aí, né? Quando a gente restaurou o relógio da Santa Terezinha, um dia eu estava em frente à igreja, eu e o Roberto Pinheiro, tinha duas senhoras, uma com 92 anos, a outra com 86 anos, conversando. Esse relógio, não sabia que a gente tinha restaurado o relógio. E apontando, esse relógio eu seguia a hora pelas batidas dele, ele ficou parado 13 anos. Aí eu, educadamente, cheguei, fui encostando e falei, eu posso roubar um minutinho do seu tão precioso tempo? Eu e este amigo restauramos o relógio. A gente foi abraçado, foi beijado, foi acariciado com carinho, sabe, com respeito pela história. Isso é bonito. lógico. Ô Jaime, rapidinho, eu queria que você falasse um pouco do Mohan, do projeto Mohan. Então, Mohan Nacional, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, da qual eu faço parte, Ney Mato Grosso faz parte, É o Que Maravilha, que retornou, fazia parte, tantas outras, Ney Latorrac, tantas outras pessoas fazem parte, Arthur Custódio, coordenador do Mohan Nacional, nasceu em Bauru, dentro de uma enfermaria, e eu acompanhei também essa trajetória. Meu amigo Bacurau era um poeta com ideias e pensamentos maravilhosos, do qual eu herdei muita coisa dele, né? E acompanhei essa história.
Morran Nacional, hoje a gente está em 27 estados brasileiros, em 26 países do mundo, a gente percorre todo esse Brasil, né? E é muito legal, porque ali a gente vê as pessoas discriminadas pelo preconceito da sociedade. Palavra chata de falar, né? Preconceito, mas é verdade. Hoje é se verdade. lutando cada vez mais para se exterminar isso. Queria mandar um abraço também para o Bruno Rossi, Jaiminho, é história viva. Um abraço pro Bruno, meu amigo. Que troca o nome do Getúlio Vargas para Jaime Prado. E o Morran Nacional, como a gente estava falando, é uma instituição maravilhosa. E muito feliz em Bauru, que teve, em todo esse decorrer desses anos, completamos agora 35, 36 anos, em Bauru, duas pessoas, dois vereadores da Câmara Municipal em todos esses anos. Um foi o Dr. Paulo Eduardo, né, um médico que trabalhou com a gente lá no LAU em 80, abraçou a causa do Morran Nacional, fez 2 homenagens para o coordenador aqui em Bauru. E agora o Marquinhos, meu querido Marquinhos Souza, que está num projeto junto com a Sociedade Beneficente, abraçou a nossa causa também. Marquinhos, um grande abraço, meu querido. Eu chamo de menino pela a diferença da nossa idade. E o Dr. Paulo, que abraçou a causa, Marquinhos. São 2 pessoas que estão trabalhando com a gente. E a ideia nossa é trazer agora para Bauru, primeira mão para vocês, tá? A minha querida Juliana Gama. Sabe quem que é? Não. A Miss Brasil, Miss Brasil. a Miss Mundo. Estou falando com ela, está aqui no meu celular, a gente conversa diariamente. O sonho dela é vir para Bauru em janeiro, conhecer o Instituto, conhecer Bauru, Legal. conhecer o Marcos Pontes. Outra referência. Outra referência, né? Com certeza. E a Coordenação Nacional do Morran, que estamos articulando para a vinda para Bauru também, né? Então, essas coisas que a gente trabalha nos bastidores. Por isso eu sou chamado de louco e de maluco lá no Lauro Souza Lima. Mas o maluco faz a diferença, né? Sem dúvida. Devia ter mais malucos na cidade para fazer Com tudo isso, né? certeza. Um grande abraço também para o Ricardo Falcão, que acabou de entrar aqui. Eu queria agradecer muito essa presença do Jaime. A gente podia ficar falando muito aqui. 5 horas. Né? Mas obrigado por você ter passado eu que um pouco disso. agradeço. Eu ia falar com o Jaime, que precisava de 2 dias. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, da TV Com. Um prazer imenso estar aqui, né, falando um pouco da minha história, da minha vivência, como 50 anos de conhecimento da história, 41 anos como funcionário. E o Morran Nacional é uma paixão que está aqui. Estou indo agora em setembro, 27, 28, 29, para Belo Horizonte. Vou participar do Congresso das Colônias, do Encontro das Colônias Nacional lá. E fui eleito lá em Brasília, sem saber, através do Morran Nacional também. Hoje eu sou um dos membros do patrimônio histórico, memorial e cultural de todas as colônias São Paulo e do Brasil. Com muito orgulho. Parabéns. Isso voluntariamente, viu, gente? Para mim, recebe os parabéns de Bauruense. Obrigado. Pelo seu trabalho desenvolvido na nossa cidade. Obrigado de coração. Eu que agradeço, né, e a oportunidade de estar falando para Bauru, falando para vocês. São histórias que as pessoas não conhecem. Sem dúvida. Eu uso uma frase: a história me dá subsídio do passado para que eu viva o presente, imaginando que será o meu, o seu e o nosso futuro. Muito bacana. Moé, obrigado. Eu Mais que uma agradeço. noite sensacional. Sensacional, 2 assuntos completamente diferentes, né? mas igualmente apaixonantes. Um grande abraço a todos, uma excelente final de semana, né? Porque nós já estamos na quinta-feira, e fiquem com Deus. Eu queria agradecer muito a sua companhia até agora, junto com a gente aqui, e até a próxima quinta-feira. Vem com a gente.